Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica, sou ativista quântica e facilitadora de consciência. Nesse vídeo eu escolhi compartilhar com vocês uma consciência que eu recebi ao facilitar uma classe de facelift energético de Axis Consciousness, onde eu destruí e descriei, ao receber da consciência da energia desta ferramenta, o lugar da autopunição. Durante todo o meu processo com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu estou na 16ª onda, desde a 5ª onda, e eu relato isso nos vídeos aqui no YouTube, eu percebi que a culpa foi aí a grande responsável, por eu atualizar uma série de problemas que eu atualizei na minha vida, no meu corpo, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, enfim. Fui começando a partir da 5ª onda a destruir e descriar esses lugares. O Ghelry, fundador do Axis Consciousness, ele fala sobre 9 camadas, Então ali, quando eu destruí e descriei a culpa que estava ali apodrecendo o meu corpo, eu fiquei presente para perceber que ela existia em vários lugares. Fui destruindo então ali a respeito do dinheiro, a respeito do trabalho, a respeito do relacionamento. São as 9 camadas que o Ghelry se refere. Pois bem, quando eu conheci a ferramenta do facelift energético, o facelift, então, uma ferramenta para rejuvenescimento. Tudo que você vai ver na internet sobre facelift energético de Axis vai falar sobre rejuvenescimento, sobre retirada de rugas, de manchas no rosto, crescer cabelo, emagrecimento, empoderamento, beleza, autoestima, libido. Eu percebi ao usar a ferramenta, aplicando a ferramenta nas pessoas, aplicando em mim mesmo e facilitando classe, eu fui recebendo das consciências que foi se apresentando e fui percebendo que este efeito de beleza, de rejuvenescimento, de empoderamento, de libido, é apenas um dos benefícios, Uma consequência, uma vez que o facelift energético de Axis é um processo corporal que retira emoções presas ao corpo. É mais específico nessas regiões: colo, pescoço e rosto. Eu percebi que ao tocar o pescoço das pessoas, e isso eu não encontrei dentro da apostila do Axis, dentro da apostila da classe de facelift. Eu percebi isso atendendo pessoas. Nesses 2 anos, aplicando a ferramenta, eu percebi que quando eu toco o pescoço das pessoas, vem à tona as emoções em relação à sexualidade. Geralmente, culpa sexual. E o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Culpa sexual foi aí a minha grande trava, a minha grande sombra, Que atualizou uma série de situações desastrosas na minha vida e ali todas as questões do meu trauma e drama em 39 anos de vida, Eu comecei a ir limpando as questões a partir dos meus 40 anos. Então, quando eu comecei o meu processo da ressonância harmônica, foi aí onde eu comecei a viver novamente, Eu já tinha mais de 40 anos. Então, até 39 anos, fico preso nessas regiões, questões sexuais que eu fui libertando e liberando com o uso da ferramenta do facelift energético. Quando a gente pede lá pro professor Hélio Couto limpeza disso, de aquilo, beleza, empoderamento, libido, o professor vai então mandar informações para que você possa atualizar isso na sua vida. E eu atualizei a partir do momento que eu conheci a ferramenta do facelift. Ela veio para trazer libido, beleza, mas o que está certo sobre isso? Como isso acontece? Acontece no momento que você retira as emoções que causam envelhecimento. Retira as emoções que causam baixa estima. Retira as emoções que causa a falta de libido. E eu percebi que ao tocar então o pescoço é aonde estão guardadas essas emoções. Pois bem, na última classe de facelift energético que eu realizei na cidade do Rio de Janeiro, eu tive uma grande consciência sobre autodestruição. Eu percebi ali que a ferramenta, a energia do facelift foi aí a contribuição para eu saber o que causa a autodestruição da sua beleza, do seu corpo,
da sua aparência. A ferramenta do facelift é justamente para deixar a pessoa bonita, para a pessoa rejuvenescer, para trabalhar toda a questão da aparência. A classe de facelift é para que você receba essa energia, para que você aprenda ali, né, aplicar a ferramenta, auto-aplicar também, mas a classe ela traz também a energia que vai destruir os lugares aonde você está escolhendo, então, destruir o seu corpo, maltratar o seu corpo, punir o seu corpo, envelhecer o seu corpo. Alguns dias antes da classe, aconteceu 2 episódios comigo que já fez ali com que eu começasse a fazer perguntas do tipo: o que é isso? O que eu ganho com isso? O que está certo sobre isso? Durante uma depilação a laser, eu queimei uma das minhas pernas. Na mesma semana, quando eu fui fazer mechas no cabelo, eu destruí o meu cabelo. E eu fiz essas perguntas. O que é isso? O que eu faço com isso? O que está certo sobre isso? Eu estou autodestruindo a minha aparência? Eu estou me deixando feia? O que está acontecendo aqui? Eu fiquei na pergunta. O que eu não sabia que já era a consciência da classe que eu ia facilitar no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu recebi, um dia antes da classe, uma mensagem de uma das alunas que já tinha passado por uma classe de facelift comigo e estava ali recebendo vários benefícios, já tinha me dado inclusive um depoimento falando dos benefícios do facelift e ela ia participar novamente da classe do Rio de Janeiro. Ela me manda um áudio falando o seguinte: Débora, você tem como me passar uma pergunta, um processo? Porque hoje eu fui passar um creme no meu rosto e me deu uma alergia. Eu tô com o meu rosto todo feio. E eu fui na hora pra pergunta. Essa menina tá indo pra uma classe de facelift e ela destruiu o rosto. Ela está com o rosto feio? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Lembrei que eu tinha queimado a minha perna numa depilação a laser. Lembrei então que eu tinha também destruído o meu cabelo. Fui pra pergunta. Que ressonância essas 2 situações têm em comum, né? Eu e minha aluna estamos destruindo as nossas aparências físicas. Estamos escolhendo ficar feia. O que é isso? E eu fiquei 24 horas antes da classe nessa pergunta. Um dia antes, eu estava então no quarto, sentada, organizando as coisas para o evento. Já era de madrugada. E quando eu tô nessa pergunta, o que é isso? Que consciência tem aqui? Nesse exato momento que eu fiz essa pergunta, entrou pela porta do quarto um ser, quase que da altura da porta. Ele era escuro, ele era cheio de fogo por dentro, ele era um ser muito grande em chamas. Quando ele entrou no quarto, a presença dele já me deu um pavor. Mas ao mesmo tempo que eu estava em choque, porque eu estava acordada, lúcida, consciente, ao mesmo tempo que eu fiquei em choque pela aparência feia daquele ser, pela energia horrenda, horripilante daquele ser, ao mesmo tempo eu percebi quem era, do que se tratava, o dia e hora que eu me conectei com aquele ser e o que ele representava para mim. Eu não sei explicar para vocês agora aqui em palavras, mas eu venho desenvolvendo essa habilidade de perceber as energias, então não precisa falar nada, o ser não precisa conversar comigo. Simplesmente a energia já me traz a consciência do que é aquilo. Então eu percebi que a minha autodestruição, a minha escolha naquele momento em deixar o meu corpo feio, assim como a escolha da minha aluna, era sobre aquela energia que eu estava recebendo naquele exato momento. Eu percebi que todas as vezes que eu agredi o meu corpo, eu estava na companhia daquele ser.
Durante muitos anos, isso não acontecia mais, né? Isso aconteceu no passado, quando eu destruía o meu corpo. Depois que eu curei o meu corpo na minha quinta onda, eu nunca mais tinha agredido o meu corpo de nenhuma forma, né? Não tinha machucado o meu corpo, não tinha causado situações para me sentir feia. Isso nunca mais tinha acontecido. Aconteceu naquela semana, naquela classe do Rio de Janeiro. Eu percebi naquele momento que era, então, a consciência da classe e algo que eu tinha que facilitar ali com alguém ou com todas as pessoas. Mas percebi que aquilo estava totalmente ressonante comigo, né? Primeiro aconteceu comigo para que eu tivesse consciência e depois então pudesse facilitar aquelas pessoas com propriedade. Quando eu olhei para ele, eu lembrei da época, o porquê ele estava ali e o que ele era. Pois bem, todas as vezes que eu senti culpa lá no passado, todas as vezes que eu me punia por N razões, eu agredia o corpo. O problema físico que eu criei, que eu fiquei ali quase 7 anos doente, que eu fiz 18 cirurgias, e eu conto isso lá no primeiro vídeo de depoimento da ressonância harmônica, o primeiro vídeo desse canal. Eu relato, né, que eu fiz 18 cirurgias para curar o meu corpo, e essas cirurgias elas foram para tentar reverter uma complicação de uma cirurgia plástica, do qual eu tinha escolhido então fazer uma cirurgia plástica para ficar mais bonita. Todas as vezes que eu di o meu corpo para ficar feia, né, eu estava na culpa. Eu percebi que todas as vezes que eu fiz isso, de agredir e punir o corpo, me deixando feia, eu estava na culpa. Percebi então que durante muito tempo eu não tinha feito isso. Mas uma semana antes de ir para o Rio de Janeiro, eu estava na culpa. Eu tinha feito um investimento de um treinamento, onde eu investi um valor que eu considero alto, e eu não tinha ficado satisfeita com aquele treinamento. Eu não tinha recebido aquilo que eu acreditava que eu tinha que receber daquela mentoria. Eu estava arrependida de ter feito aquela mentoria. Eu estava na culpa. No momento que eu entrei na culpa, eu baixei a minha frequência e me conectei com aquele ser. Quando eu olhei para ele, eu lembrei que ele já era conhecido. Eu lembrei que ele conviveu comigo durante muito tempo. Todo o tempo que eu tive depressão, todo o tempo que eu tive doente, todo o tempo que eu me culpei, era naquela companhia que eu estava. Todas as vezes que a gente baixa a nossa frequência, todas as vezes que a gente tem sentimentos como culpa, medo, ódio, raiva, mágoa, enfim, a gente baixa a nossa vibração. E no momento que a gente baixa a vibração, a gente já não está mais sozinho. A gente está em companhia, né, de seres involuídos, obsessores, demônios, o nome que você quiser dar para isso. Enfim, eu pude perceber e olhar claramente quem eram então as companhias que eu tive durante muito tempo. Lembrei então que eu estava no Trauma e Drama, né? Pelo aquele investimento que eu tinha feito naquele exato momento, então eu mudei o ponto de vista sobre aquele treinamento, uma vez que eu recebi muitos presentes naquela mentoria. Eu não recebi exatamente o que eu fui buscar, mas eu recebi muitas outras coisas. Eu conheci pessoas incríveis. Eu descobri o que eu fui fazer lá, o que eu fui receber. E, na verdade, não tinha nada a ver com uma mentoria. Era algo muito melhor, né? Num outro vídeo eu coloco isso para vocês. Mas naquela semana eu estava no Trauma e no Drama e estava na culpa por ter feito um investimento que eu não tinha, então, aí, né, recebido, né, aquilo que eu achava que eu receberia, que eu teria que receber por direito. Enfim, eu tive consciência que toda vez que eu sinto culpa, eu volto lá, naquele lugar. Eu baixo a minha frequência e me conecto com aqueles seres, né? Quando a gente tá com sentimentos como ódio, raiva, medo, culpa, a gente baixa a nossa frequência em dial, você vai para baixo. Como isso, Débora? Você não tá estudando tanto, já não tá na 16ª onda da ressonância harmônica? Como você vai se conectar com seres involuídos? Basta um
pensamento, gente. Um pensamento, a gente cai lá embaixo de novo. É todo um trabalho, né? Um orar e vigiar pra gente ir aí expandindo, mas basta um pensamento, você cai lá embaixo. Vocês lembram da história de André Luiz, né? Lá no filme Nosso Lar, ele conta que quando ele já estava lá no Nosso Lar, já estava estudando, já estava trabalhando, já tinha todo um trabalho para ser feito, ele recebe ali o crédito, então, de visitar a família, e quando ele vê a mulher dormindo do lado do atual marido, ele sente tanto ódio, sente raiva, e naquele exato momento ele volta para o umbral. É exatamente assim, né? A quem é muito dado, muito será cobrado. Quanto mais você expande, mais você precisa ficar consciente que não cabe mais voltar para esses lugares, né? Então, uma vez que eu estava ali insatisfeita pelo treinamento que eu tinha comprado e julgando ali que eu não tinha recebido, eu deveria receber de tudo que se apresentou ali naquele treinamento para perceber que não era sobre um treinamento, né? O que eu fui fazer lá, o que eu recebi era muito mais superior. Mas eu fiquei ali no trauma e no drama, né? Reclamando do dinheiro que eu tinha investido. E aí, o que aconteceu? Gerou culpa no meu campo e culpa me leva lá para baixo. E quando eu estou lá embaixo, eu convido esses seres a fazer parte da minha vida. Pois bem, eu recebi desse episódio que aconteceu para poder contribuir também com outras pessoas. A cidade do Rio de Janeiro e todas as classes que eu fiz lá, eu recebi muito de questões de entidade. Na primeira classe, então, eu recebi de sombras, recebi de demônios, e eu falo isso no vídeo Destruindo o Segundo Degrau e Receba do Reinos das Sombras, quando eu não julguei o que estava acontecendo, simplesmente recebi do que estava se apresentando para ter consciência, eu dei um salto enorme de consciência, né? Foi aí um dos meus grandes saltos quânticos, né? Para destruir o segundo degrau. Nessa última classe, foi a mesma coisa. Quando eu vi aquela entidade, eu lembrei da outra vez eu me conectei com demônios, né? E aí me trouxe a consciência que eu precisava, porque eu precisava olhar para aquilo, aqueles demônios ali nada mais era do que a minha própria mente, lugares dentro de mim que eu precisava olhar e resolver, lugares que eu estava julgando, lugares que eu estava me punindo, eu precisava receber do que estava se apresentando para ter consciência. Na última classe do Rio de Janeiro foi da mesma forma. Agora era sobre autodestruição, sobre deixar o corpo feio, e eu estava indo para uma classe de facelift energético que fala justamente sobre beleza. Então, quando eu cheguei na classe, eu fui direto nessa aluna, né? Que me ligou, me falando do creme que ela passou no rosto e que ficou machucado, que o rosto ficou feio, sendo que ela já estava ali recebendo vários benefícios da ferramenta do facelift, ficando bonita, emagrecendo, crescendo o cabelo, super feliz com a pele, com o corpo, com tudo. E o que estava acontecendo? Que ela usa um creme e deixa o corpo machucado. Quando eu chamei ela, então, para conversar, eu perguntei, olha só, eu vou lhe trazer a consciência que eu vou compartilhar com a classe inteira, mas eu preciso perguntar algo para você. Nessa semana que você machucou o rosto, nessa semana você está enfrentando alguma situação que você está se punindo? Ela teve uma certa resistência, ela não queria se abrir, ela não queria compartilhar algo que estava incomodando ela, que ela estava fingindo e mentindo para ela mesma que não estava acontecendo quando na verdade estava. Ela resistiu, mas eu consegui, né? Eu disse, olha só, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para contribuir, eu estou aqui para tentar, junto com você, destruir e descriar os lugares que você está escolhendo se destruir, né? Escolhendo destruir o seu rosto, escolhendo destruir o seu corpo. Essa classe é sobre beleza e rejuvenescimento e você está com o rosto machucado. Eu trouxe a consciência do que se apresentou para mim, né? Eu queimei a minha perna, eu destruí o meu cabelo e eu tive consciência que eu fiz isso por culpa. E quando eu entro na culpa, eu trago seres involuídos para perto de mim. Então eu vou fazer de novo essa pergunta para você. Do que você se culpa? E aí, ela compartilhou comigo que o filho
havia feito escolhas interessantes, né? Estava ali escolhendo caminhos errados e aquela semana veio à tona, né? Ela ficou sabendo das escolhas do filho e estava, como toda mãe, se punindo. Então, quando ela vai para uma classe que fala de rejuvenescimento e beleza, ela cria uma situação para destruir o rosto. O facelift, a energia do facelift, ela já trouxe à tona essas questões para que a gente pudesse ali destruir, descriar. Eu trouxe essa consciência para a classe e foi se apresentando uma aqui, outra ali, né? Mulheres que em determinados momentos escolhiam então destruir o seu corpo, a sua aparência, deixar sua aparência feia, né? Por culpa. Veio à tona então ali o case de uma aluna também que criou então uma alopécia, uma queda de cabelo, né? Ela estava perdendo a parte de cima dos cabelos por um abuso que passou quando ela era criança, né? O abuso, ele gera ali no campo a informação da culpa, né? E é uma culpa sexual. Então, essa culpa vem à tona também numa classe que fala sobre beleza, sobre rejuvenescimento, sobre aparência. E o que ela ganha em deixar a aparência dela feia, né? O cabelo, principalmente, é um empoderamento feminino, né? O cabelo é muito importante para toda mulher. É uma arma de sedução. E é algo que a gente olha e se gosta, né? O cabelo é muito importante em relação à aparência feminina, né? Então, na classe de barras, essa menina já tinha tido a consciência de ter criado a alopécia, né? Para tomar um medicamento que o uso desse medicamento impede, então, que a mulher possa engravidar. E ela estava escolhendo não engravidar. Mas na classe vem à tona que essa rejeição a filhos, rejeição à maternidade, veio por conta do abuso, né? Veio por conta de rejeitar os homens, rejeitar o sexo, né? Então, a forma que ela encontra de não chamar a atenção dos homens é ficando feia. Se trata de uma mulher extremamente linda, extremamente magnética, mas perder os cabelos traz o ganho secundário de então não chamar a atenção dos homens para que então ela não se relacione com eles, né? Então eu fui facilitando as pessoas e foi se apresentando várias mulheres que agrediam o seu corpo, aumentavam o peso para não chamar a atenção de homens, né? Tinha ali o ganho secundário de envelhecer o rosto para não se relacionar com os homens. Teve uma menina em específico que eu fiz uma pergunta para ela, né? O que você ganha com isso? O que você ganha em deixar o seu rosto mais velho? O que você ganha com isso? Em deixar o seu rosto mais velho e aumentar o seu peso. Ela relatou para mim no início da classe, me chamou num cantinho, me mostrou uma foto dela, que poucos meses atrás ela estava bem mais magra, com o rosto mais jovem, e em pouco tempo ela envelheceu muito. Conforme eu fui facilitando ela e fui fazendo essas perguntas e recebendo das consciências que estavam se apresentando diante desse fato que eu presenciei antes da classe, eu fiz a pergunta para ela. Me responda, por acaso, o ganho secundário que você tem em engordar e envelhecer o seu rosto, sendo uma mulher extremamente linda como você é, magnética como você é, perceba-se nesse exato momento engordar o corpo, envelhecer o rosto, não seja uma forma que você tenha encontrado de não chamar a atenção dos homens para não se relacionar. E ela confirmou para mim que era exatamente aquilo. Ficou leve, começou a rir e me disse exatamente isso, o meu ganho secundário de não me relacionar. Então, gente, eu trouxe essa consciência sobre o facelift, primeiro pela questão de que é muito além da questão da aparência física, né? A ferramenta tem trazido para mim muita consciência, muita expansão a respeito desses lugares aí, principalmente das sombras, né? Como as pessoas vêm pra gente por eletromagnetismo, eu percebo que a grande parte das pessoas que me procuram, não só para atendimento, mas para classe, elas vêm com essa questão
de culpa sexual. E essa ferramenta é a ferramenta que vai direto, né? Ela toca direto naquele nó ali, já mexe na sombra, já traz para cima, a gente já consegue olhar aquilo ali com clareza, e é uma ferramenta que consegue trazer com total facilidade e leveza, né? A gente consegue olhar ali para as nossas sombras, ter as nossas catarses de uma forma mais leve, gentil com a gente mesmo, né? Então, além dessa consciência de não ser só sobre aparência e trazer aí essa consciência sobre sombras, eu escolhi também compartilhar esse vídeo com vocês pela questão dos 350 mil, né? Eu fiz um vídeo, o meu último vídeo aqui no canal foi sobre a consciência de 350 mil. Eu percebi que como eu já tenho essa consciência de que tudo é uma coisa só, ou pelo menos estou desenvolvendo isso no meu dia a dia, né? Eu percebo que quando eu recebo de uma consciência, tudo e todos que estão emaranhados comigo acabam recebendo. Então, se você me segue aqui no canal, se você recebe da minha energia, é porque alguma coisa em mim se conecta com você, né? Então, perceba nesse vídeo hoje, perceba se aí no seu universo isso faz sentido. Neste canal eu procuro compartilhar todas as consciências que me vêm aí ao longo do meu processo, né? Então, eu procuro colocar um vídeo aí sobre cada assunto para que eu possa estar aí contribuindo de verdade na vida das pessoas. Mais cases sobre o que essa ferramenta tem me trazido, você encontra ali no meu perfil do Instagram, @os.escola da consciência, e também na área de membros deste canal, tá bom? Um beijo!